Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Você está preparado para receber sinais de Deus? Então assista esse programa até o final, que com certeza Deus vai tocar sua vida de uma forma sobrenatural. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, pastor. É um prazer poder voltar a esse programa mais uma vez e falarmos de coisas grandiosas de Deus. Eu acredito que hoje vai ser uma bênção. Amém. Pastor Ronaldo, para quem não assistiu ainda, ele participou de três programas muito fortes, os três. Muita gente comenta até hoje, muita gente ainda está assistindo e está sendo abençoado. E se você não assistiu ainda, eu vou deixar os três programas que ele já participou aqui na descrição do vídeo. Só você clicar, abrir a descrição do vídeo fica fechada, você tem que abrir ela e aí vai estar os três programas que ele já participou. Os três foi muito forte e com certeza esse aqui vai ser muito forte. Pastor Ronaldo, seu ministério tem sido marcado por curas e também sinais. Quais os sinais que Deus tem feito no seu ministério? É interessante falarmos um pouco sobre sinais e separarmos uma coisa da outra de cura, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que cura são esses sinais, mas cura, a Bíblia separa isso, né? Separa até cura de milagre, né? O que nós temos visto no nosso ministério são sinais como pó de diamante, pó de azeite, pó de ouro. São esses tipos de sinais que têm aparecido no nosso ministério. Você até comentou num dos podcasts que você fez uma oração, apareceu azeite no olho. Comenta aí de novo como foi essa experiência aí, numa igreja, eu acho que foi numa igreja, não foi isso? Foi numa igreja. O que acontece? Eu não sabia ainda, não tinha essa noção de que eu tinha esse dom, né? Porque na verdade é um dom, é um dom que você acaba recebendo. E eu já estava buscando, eu ficava muito admirado de ver as pessoas recebendo esses sinais. Eu sempre ouvia falar, às vezes via alguns vídeos, alguma coisa, e eu falei, meu Deus, por que será que eu não vejo? Eu buscava de madrugada, orava, buscava o Senhor. E aí aconteceu uma vez que eu estava num culto na igreja e eu comecei a ter algumas reações de sentir vibrações, formigamento nas mãos. Sempre quando estou em ambiente de oração, de culto, de adoração, começava a sentir muito. E aí uma vez eu fui olhar para minha mão porque minha mão estava vibrando bastante, né? Em um momento de culto, ela estava tipo um choque passando pela mão. E quando eu olhei, minha mão estava melada. Eu percebi que a mão estava melada. E quando eu olhei, a mão estava brilhando. E aí eu pensei, meu Deus, será se eu tô com esse dom? Como é que eu posso saber que eu estou com esse dom de ministrar sinais? E aí eu fui convidado para pregar numa igreja, cheguei naquela igreja, eu disse, bom, aqui é um lugar que eu posso fazer um teste para saber se eu estou com esse dom. Vou ministrar, vamos ver se acontece. E aí eu ministrei, falei, irmãos, eu vou ministrar aqui para Deus começar a manifestar sinais. Então alguém vai perceber aí azeite, sua mão vai ficar melada, ou sua mão vai começar a brilhar. E naquele dia, na verdade, eu ministrei foi azeite, não foi nem pó de diamante, nada, né? No começo era mais azeite. E aí eu ministrei, comecei a ministrar azeite, Senhor, vai liberando, unção, tal, tal, tal. E daqui a pouco eu vi que uma irmã começou a cuspir. É, uma irmã começou a cuspir e ela falava assim: credo que gosto horrível, credo que gosto horrível. Então ela recebeu azeite na boca e o olho dela ficou todo melado, né? Ficou todo liso e ela passava a mão assim nos olhos, porque ela recebeu azeite na boca e nos olhos. Né? E aí então eu percebi que realmente tinha uma unção de Deus voltada para esse lado, né? De sinais. Isso recebe, você sabe se recebeu numa busca direto ou foi uma transferência de unção? Pastor, assim, eu acredito muito ah, em uma transferência de unção. Eu acredito que 99% de todos os dons é por meio de transferência.
O problema é que hoje em dia a gente. É difícil falar disso porque algumas igrejas não adotam essa palavra transferência ou impartição, porque até parece que é uma coisa nova, né? Mas qualquer pessoa que tenha um dom, ela recebeu de alguma forma, de alguma inspiração de alguém, ou ela estava em algum ambiente que tinha esse mover. Eu não conheço ninguém que recebeu um dom que não estava lendo um livro, não estava lendo na Bíblia, não estava assistindo um vídeo, não estava recebendo a oração de alguém. Então, dá para entender que tudo foi através de uma forma ou de outra, de uma transferência. Por mais que a pessoa estava lá orando no seu quarto e veio Deus e falou com ela, tal, e ela recebeu, mas ela estava orando no quarto ali porque ela estava pedindo algo para Deus, porque viu acontecer em algum lugar e estava desejando aquilo. Então, aquilo que ela estava desejando, aquela fome, foi atraída até aquele momento de oração, né? Então, eu acredito sim que a transferência tem muito a ver com isso. Agora, eu estive, antes, eu orava só por cura e eu não via nenhum desses sinais acontecer, não via. Mas eu comecei a frequentar uns ambientes que aconteciam esses sinais, né? Embora no dia em que eu estive nesses ambientes eu não via acontecer, mas eu sabia que o homem de Deus que estava ali orando, algumas vezes acontecia com ele, né? E aí aconteceu uma outra vez que eu estava numa ligação com um pastor que é muito usado nessa área de sinais, inclusive em área de profecia, palavra de conhecimento, e não só azeite, pó de ouro, mas também em pedras preciosas, né, diamante, pena, que mais maná do céu, que isso Espetacular. é polêmico, muito polêmico, né? É o sobrenatural. E eu estive com esse pastor, e esse pastor, ele, na hora que eu estava conversando com ele, ele pegou tipo um copo desse aqui, assim, com um monte de pedras dentro, né? E ele falou assim: Olha, eu sempre estou recebendo, né? Sempre estou recebendo essas pedras. E também conheci uma pastora chamada Pastora Fernanda, inclusive, eu não sei se ela é de São Paulo, se ela for de São Paulo, eu acho que eu vou conseguir alinhar ela com um podcast aqui. Amém. E ela recebe muito, mas muitas pedras preciosas, né? E azeite de escorrer, de pingar. E eu estive orando com ela às madrugadas, 3 horas da manhã. Ela fez uma campanha 3 horas da manhã e ela jejua assim, às vezes 48 horas, tal, orando 3 horas da manhã, pedindo sinais, né? E daqui a pouco eu falo mais sobre as pedras, mas para não sair da sua pergunta aqui, do raciocínio, como foi que eu recebi. E aí eu estava com esse pastor que mostrou as pedras para mim, e o pastor disse assim para mim: Irmão, quero te falar uma coisa. Tem uma pessoa que tocou em você que você nem sabe e transferiu um dom. E você tem dom de orar por pedras, por azeite, por azeite, por pó de ouro, até por objetos transformar em ouro, né? Na verdade, eu ainda nunca orei nesse propósito. Mas ele falou isso para mim. Ele disse: Você nem sabe, mas alguém pôs a mão em você e transferiu. E você recebeu. Então, de certa forma, isso aconteceu em algum ambiente que alguém com uma unção dessa acabou tocando em mim e transferindo isso para mim. Isso é uma chave. Nós fizemos o último podcast que foi com o apóstolo Marcelo Casagrande, e ele falando de 4 formas que Deus opera, especificamente de cura, e o último que ele ia falar era o ambiente de glória. Não deu nem para ele falar isso. Foi 2 horas de programa. Realmente, quando você está num ambiente de glória, num lugar de unção, onde tem um ministro sendo usado por Deus, eu creio que é transferido. Só você estar presente. E isso ele contou até. O pastor Ronaldo conta o testemunho como ele recebeu essa transferência da cura. Ele estava num ambiente, mas o pastor nem chegou a tocar na mão. Assiste o primeiro programa que você vai ver que foi muito forte que Deus fez. E qual outros sinais que começou a aparecer? Então, depois que você recebeu isso, falou: pronto, eu vou orar por todo mundo e vai acontecer. Qual que você lembra que te impressionou? Você mesmo ficou impressionado com o sinal, com o que Deus fez desse? Bom, como eu estou falando, quando eu estive com a pastora Fernanda, eu fiz uma campanha com ela. Online.
online. Eu fiz uma campanha com ela, mas não foi algo que eu assim foquei muito. Mas eu fiz uma vez a campanha com ela. Aí acordei de manhã cedo para trabalhar. Quando eu abri a porta do carro, tinha um tipo um diamante, né? Uma pedrinha brilhando bem assim no estofado do carro, né? Eu tenho ela guardada até hoje, né? Então você vê que, claro que não é algo que eu ando ministrando, né? Não é algo que eu ando ministrando, mas você vê que é algo que acontece. É, Em relação ao azeite, ao pó de ouro, pó de diamante, é algo que começou a acontecer não assim proposital, propósito, fazendo, eu querendo mesmo ministrar para acontecer, mas acontecia em ambientes. Parece que quanto maior era o ambiente de unção, de glória, acontecia naturalmente, né? A ponto de depois eu começar a ver curas, acontecer curas nas pessoas através desses sinais. Inclusive, nós tivemos lá em dezembro, no Rio de Janeiro, na igreja do reverendo Paulo Loureiro, e no sábado a, a nuvem de glória ela estava tão forte no ambiente de que começou a aparecer nas pessoas, inclusive pessoas que nem crente não era, que foram lá por causa de uma conferência de cura, foram lá para querer serem impactados. E começou a tocar nas pessoas. Tinha gente que começava a sentir a eletricidade no corpo, a unção do poder do Espírito Santo, e começava a contorcer-se toda. E quando eu chegava perto dela, eu já via que o braço dela já estava todo brilhando, o cabelo, a roupa, os pés, né? E, e a pessoa era curada sem a gente precisar orar por ela, só por causa da nuvem, né? Da atmosfera de glória. Então, o mais impactante, teve alguns, né? Mas eu acho que o mais impactante foi nesse dia que muitas pessoas começou, praticamente todas as pessoas que vinham à frente ia recebendo esses sinais. E aí o chão ficou forrado. Né? Até o pastor me chamou, Pastor Ronaldo, corre aqui, corre aqui. Quando acabou o culto, eu corri lá atrás dos bancos. Você olhava para debaixo do banco, você colocava a lanterna assim, você via todo o chão brilhando. O chão todo ficou forrado e tinha pessoas que ficou cerca de 2 dias e testemunhando, falando assim que ainda estava no corpo e não saía, lavava e não saía, né? Brilhava, né? E teve casos também da gente, inclusive, eu acho que foi, não foi nesse dia, foi outra vez que eu estava em Goiás, ministrando em Goiás, e no último dia eu percebi aquela unção, que a gente percebe aquela presença, aquela nuvem de glória, né? Aquela atmosfera. E quando eu percebi essa atmosfera, também, sem precisar ministrar isso, começou a aparecer. E nesse dia começou a aparecer muito azeite. Tinha até uma criança que a mão dela, parecia que ela tinha colocado a mão dentro de um pote assim, sabe? E ela tirou assim, e pingava. E essa criança, uma criança de 7 anos, ela ficou com tanta vergonha que ela escondeu a mão para trás. Né? Ela escondeu a mão para trás e ela ficou com vergonha. E aí os pais, o que foi? Por que você está escondendo a mão para trás? Não é nada, mão, nada não, mãe, nada não, mãe. Aí quando tirou a mão, assim, a mão pingando, assim, né? Crianças recebendo. E aí nesse dia de Goiás foi interessante que eu voltei de Goiás e na segunda-feira eu já fui fazer uma live, né? A gente aproveita até a unção, aquela atmosfera da glória de Deus, do culto anterior, ela fica uns dias ali permeando a gente, né? A gente tem que aproveitar essa hora, né? E aí eu fui fazer uma live e aconteceu algo assim tremendo. Eu sentei assim para fazer a live e tal, chamando os irmãos para fazer a live. No começo da live, eu percebi que tinha alguém do meu lado. Eu percebi nitidamente alguém chegando, se aproximando assim do meu lado. E nessa hora que eu percebi, eu parei a live e olhei para ver quem era que estava do meu lado. E eu não vi ninguém, mas aí quando eu voltei para fazer a live, a minha mão já estava toda brilhando. E aí eu disse, irmãos, alguma coisa vai acontecer na live, porque um varão chegou aqui. E quando eu disse isso, todos os irmãos na live começaram a receber azeite. Teve uma pessoa que ela teve que tirar o sapato, que ela sentiu o pé todo melado. Aí ela tirou o sapato, tava tudo melado, e ela disse, que coisa esquisita é essa, meu Deus do céu. Eita glória. Hein, eu tô falando nisso. Aconteceu comigo lá, quando eu ministrei a primeira vez na igreja, eu estava numa reunião, gosto de contar isso. Comecei a juntar com os jovens para
orar e preparar eles para ser obreiro, ser pastor, ser missionário. E aí começou a aparecer nas nossas mãos lá na sala com os jovens, numa casa com 8 jovens, 7 jovens. Eu pensei, vou ministrar isso no culto dos jovens. O culto dos jovens juntava toda a igreja de quase tinha 200 pessoas na época. Aí eu orei lá no sábado. Aí Deus encheu a mão de todo mundo. Esse dia foi o mais forte, foi a primeira vez. Mas eu lembro até hoje, o filho do pastor, que na época era adolescente, e quando você sabe que quando tem luz, fica mais fácil de ver, dourado a Bate o luz, reflexo. bate o reflexo, acende a lanterna do celular ou a luz. Mas só que estava tão cheia a mão dele que nós saímos para fora e ele falou, pastor, olha como está minha mão. E estava a luz, como fala, do poste apagada. Então tava escura a rua, né? Mas ele tava tão cheio, ele me mostrou e dava para ver nitidamente, tava forrada a mão dele. E também outra vez que me impressionou, quando eu fui para Argentina, em Governador Roca, se eu não me engano, assim é a palavra. A pessoa tinha a segunda vez que entrou numa igreja evangélica. Ele não era Uau. cristão, era a segunda vez que entrou na. E aí eu orei pelos sinais, pode ouro azeite, e ele vem, igual você falando dessa criança. Parecia que ele tinha fundado a mão num balde de azeite, levantava o azeite e caía assim, e ele mostrando a mão. Até o pastor ficou impressionado, eu fiquei impressionado que daquela quantidade de azeite, nunca vi. E fez numa pessoa que não era evangélica, né? Não era evangélica, era a segunda vez que fizeram numa igreja evangélica. Os sinais são para os incrédulos, né? Não para nós também, né? Mas você vê que essa manifestação, às vezes, ela se intensifica mais em uma pessoa que é um incrédulo, e às vezes tem dificuldade de aparecer num religioso, né? É muito mais fácil aparecer num, numa pessoa que não é um cristão do que num religioso dentro da igreja. Assim como a cura. A cura, às vezes, é mais fácil Deus curar uma pessoa que pisou o pé primeira vez dentro da igreja do que curar um crente que está 30 anos na igreja. É muito mais fácil. E esses sinais vão ser a cura, qualquer lugar que você vai, mesmo que tenha uma resistência, você contou isso no primeiro, acho que no segundo, não lembro agora qual foi o terceiro, que tem lugar que é mais difícil ministrar, mas Exato. acontece a Mas cura. acontece. Mas e os sinais? Acontecem em todo lugar? Ou se você for orar, vai aparecer em todo lugar que você for, ou depende também do ambiente? Ah, depende também do ambiente. É como eu disse, né? Às vezes acontece mais quando o ambiente existe uma nuvem de glória, um ambiente de glória, se intensifica mais. Às vezes, por exemplo, você nem precisa orar, já começa a acontecer, né? Um ambiente de adoração, acontece mais. E eu não oro muito por isso nos cultos, Você né? não faz uma oração, você Não, vê sinais. já fiz algumas vezes, mas quando eu mais sinto de fazer, né? Sinto de fazer, ó, eu estou sentindo de fazer isso, eu faço. Agora a cura não tem jeito. Você está num ambiente, você está numa igreja, foi chamado para pregar numa igreja e lá eles querem que você ore por cura. Toda igreja que você for, você vai orar por cura. Mas é difícil você ser convidado numa igreja para orar por isso, né? Ó, vem aqui orar por sinais da minha igreja. É difícil, né? Você ser convidado para orar por sinais. Mas já teve ambiente que eu fui orar por sinais e eu senti aquela sensação de incredulidade nas pessoas, muito grande, mas uma religiosidade extrema dentro da igreja. Eu não consegui prosseguir, né? Eu acho que só uma pessoa recebeu e na verdade foi até choque, não foi nem. E ela começou até a chorar lá, porque começou a receber choque, porque eu falei, alguns vão sentir choque e tal, mas as outras eu percebia que nem orar, elas pediam, porque parece que se trancaram na hora, né? Assim como, por exemplo, a gente vai orar em alguns lugares e a gente não consegue orar por anestesia espiritual, porque a anestesia também é um dom, né? Você pode orar por cura, mas todas as pessoas podem orar por cura, todas, mas nem todas podem orar por anestesia, nem todas podem orar por Eu sinais. posso falar até do meu caso, né? Eu fui na igreja que você já ministrou, né, de cura, e Deus me usa na cura, mas anestesia ainda não lembro especificamente Deus não me usou. Pedi hoje a unção dele transferir. É, porque é um dom, né? A anestesia espiritual é um dom. Então, como é dons de cura, existem vários tipos de dons na área da cura, então tem essa diferença. Agora, quando eu percebo, por exemplo, vou orar numa igreja, e inclusive nessa igreja que eu falei que fui orar por sinais e senti uma resistência muito forte, mas muito forte, da outra vez que eu fui pregar nessa igreja, eu fui orar por cura e por anestesia, e eu senti o Senhor.
né? O senhor falando comigo, eu senti no meu espírito que aqui não vai acontecer nenhuma anestesia, não vai acontecer. Então eu já não oro por anestesia, aí eu já vou oro por imposição de mãos, porque é o que aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que Jesus não pôde realizar milagres por causa da incredulidade e curou apenas alguns, impondo-lhes as mãos. Então você vê, bom, aqui não vai acontecer milagre, aqui vai ter que ser cura com imposição de mão, porque a incredulidade é grande. Então, quando a gente acha ambientes assim, é difícil a gente conseguir manifestar esses sinais. E você tem feito muita live, tem acontecido sinais pelas lives, é possível que depois no final nós vamos pedir para você orar para pessoas receberem em casa. É possível as pessoas assistindo receberem? Com certeza, com certeza. É, as lives que nós fazemos, nós temos tido muitas curas. Inclusive, teve uma a última live que eu fiz agora, eu fiz até pelo Instagram, foi semana passada, né? E teve uma irmã que ela ficou anestesiada, ela recebeu uma anestesia e ela pagou só depois da live. E eu perguntando os irmãos, tal, não testemunho e tal, aí um falava uma coisa, outro falava outra. Aí tinha gente que falava, olha, minha mão ficou melada, recebi azeite e tal. Aí depois essa irmã entrou em contato comigo, depois que ela acordou, né? Acordou e entrou em contato comigo e ela recebeu uma cirurgia, né? Ela recebeu uma cirurgia, que geralmente as anestesias são para receber alguma cirurgia, né? Uma cirurgia divina, às vezes vesícula, pedra nos rins, coração, pulmão, ossos, né? E essa irmã, ela depois entrou em contato comigo dizendo o que aconteceu. Ela recebeu uma cirurgia, ela estava com um problema sério. Ela disse que já tinha participado de muitas concentrações de cura e nunca era curada, só aliviava a dor. Mas naquele dia ela recebeu uma cirurgia e foi curada com um problema, não sei se era coluna, o que que era. Mas muitas pessoas recebem, quando a gente ora por sinais e cura, nós sempre temos testemunhos de pó de ouro, pó de diamante, azeite. Teve até um pastor que esses dias atrás eu estava fazendo, eu fiz uma live especificamente nisso. Lá no meu canal tem uma live que é especificamente isso. Pó de azeite, tal, tal. Qual é o nome da live lá para quem for Eu procurar? acredito que é esse nome, tá? Esse nome, pó de azeite, pó de ouro, aliás, pó de diamante, pó de ouro, azeite, sinais, tá esse nome na live, né? E eu fiz especificamente para isso, expliquei algumas coisas, orei. Aí tem um pastor que ele correu no banheiro, começou a brilhar. Ele correu no banheiro e lavou a mão, porque ele pensou que vai que já estava assim, eu pus a mão em algum lugar, né? E sujou e tá brilhando. Aí ele foi no banheiro e lavou a mão. Aí quando ele lavou a mão, voltou para a live e a mão começou a brilhar de novo. Aí ele disse, não, ele viu que era Deus mesmo, né? Dúvida, né? É, Tem gente que é incrédula. Mas, pastor, tem acontecido algo nas minhas lives, não sei se tem acontecido na sua, até para você entender. Então, eu oro por sinais também, pó de ouro, pó de prata, azeite. E alguns irmãos está acontecendo algo novo para mim, que, por exemplo, uma irmã fala assim, ó, o marido dela que está lá do outro lado na sala, não está nem assistindo a live, tá em outro canto, às vezes assistindo televisão, fazendo outra coisa, recebe. O filho dela, que não tá assistindo a live, recebe. sim, Aí teve sim. um dia que uma irmã mandou um vídeo do netinho, um netinho de Uau. 2 anos, até com fralda, dormindo, aí que Hum. ela estava assistindo do lado dele, ela falou, mandou o vídeo mostrando a mão e os pés do netinho forrado de pó de ouro, e ele não estava, era criança, estava dormindo, não estava nem participando da live, não, recebendo também, pessoas que estão na casa recebendo. É Exato. algo impressionante. Tem acontecido isso também com o pastor? Eu me lembrei, você falou isso aí, eu lembrei que nessa live, eu acho que foi nessa live que eu disse que eu fiz especificamente para isso, para orar nesse propósito. Tinha uma irmã que ela tava meio com dúvida, né, sobre essas coisas. E os filhos dela estavam brincando na sala. Eu acho que era duas crianças pequenas. Daqui a pouco as crianças começaram a correr, mãe, mãe, olha minha mão, mãe, olha minha mão, tal. Mas foi assim muito forte o brilho, a unção, o azeite e o pó de diamante, porque há uma diferença. Pó de diamante é prateado, né? Pó de ouro é meio amarelado, né? Amarelado. E era pó de diamante, se eu não me engano. E mãe, olha, aí a irmã ficou pasmada, né? Ela estava com dúvida, né? Ela estava com dúvida e aí Deus começou a distribuir na casa dela, né?
E isso acontece sim. Pastor, o pessoal sempre fica me perguntando, não sei se deve perguntar para o pastor também, qual o significado disso? Pessoal, e o significado disso? Qual é o É, eu tava, significado? O pessoal pergunta. eu tava esperando você perguntar, né? Então, o que acontece? As pessoas falam assim, se você for chegar num religioso, ele vai dizer onde isso está na Bíblia. Você pode olhar aí esses grandes pregadores, renomados pregadores, que esses cessacionistas, né, que diz que os dons cessaram, ou até mesmo os que crê nos dons, que eu não sei se crê mesmo, né? Eles querem uma prova da Bíblia. Onde está na Bíblia? Onde está que Jesus fez isso? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: você acha que a Bíblia Sagrada contém tudo que Deus fez? A Bíblia, ela contém a suficiência para a salvação. Ela é suficiente para sermos salvos. Mas existem muitas profundezas de Deus que a gente não conhece. Existem muitas coisas. A própria palavra diz que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não tinha livro no mundo que coberia, né? Então, a gente tem que crer que existem muitas coisas ainda, existem muitas coisas profundas que a gente precisa conhecer de Deus e aprender, pastor, aprender que não é porque eu não vivi uma experiência que isso não existe. Não é porque isso não aconteceu comigo que isso não existe. Então, os sinais seguem os que crê. Então, as pessoas que buscar a Deus, querer conhecer a Deus, querer se aprofundar nas coisas de Deus, elas vão conhecer o sobrenatural, elas vão conhecer. Agora, eu sei que existe essa questão, e se não é o diabo que está fazendo isso, né? Se não é o diabo que está fazendo acontecer essas coisas, bom, como eu falei, né? Eu já vi muitas manifestações dessa e através dessas manifestações, curas, milagres, pessoas receber, ela está sendo curada ali, né? Tinha até uma irmã que eu fui visitar ela, ela estava com um nódulo, eu acho que era um nódulo no seio, e estava com uma vida financeira bem difícil. E eu fui orar por ela. E quando eu orei por ela, a mão dela começou a brilhar todinha, todinha. Ela nunca tinha visto isso na vida dela. E na hora que eu orei por ela, não só recebeu a cura, como a vida dela financeira mudou drasticamente, sabe? Conseguiu um emprego melhor, a vida financeira foi lá em cima. Deus abençoou. Então, claro que sinais, eles podem ter vários significados. Você pode estar recebendo um azeite ali de um significado de unção, uma unção que você está recebendo para algo específico. Deus está te ungindo, mostrando que tem uma unção na sua vida. Pode ser o pó de ouro, pode ser ali Deus trazendo prosperidade, pode diamante, dons, enfim, pode. Muitas pessoas trazem vários significados, né? Mas uma coisa a gente sabe, o céu é um lugar de riquezas. E quando nós começamos a entrar no ambiente do céu, essas riquezas se materializam no nosso meio. Elas se materializam, elas estão ali no nosso meio. Por exemplo, graveto que brilha no monte. Isso daí dá pano para manga, né? A gente falar sobre isso. Mas quem viveu a experiência conta. Alguns vão dizer que é o quê? Que é o brilho da lua que bate no graveto e faz ele brilhar. Outros vão dizer que é o calor do graveto devido ao sol durante o dia e aí à noite você está ali e daqui a pouco ele começa a brilhar. Eu conheço uma irmã que ela pegou um graveto desses no monte, começou a acender e ela pôs dentro da Bíblia e levou para casa. E aí, quando ela levou para casa, ela abriu a Bíblia e começou a orar. Quando ela começou a orar, o graveto acendeu e queimou a página da Bíblia. E ela tem até hoje essa Bíblia lá para provar a página da Bíblia. É uma irmã muito próxima minha, né? Por ser tão próxima minha, é vó da minha esposa, né? Então, então por exemplo, o Randy Clark. O Randy Clark, ele veio ao Brasil por ouvir falar que tinha um fenômeno acontecendo no meio dos crentes, gravetos que brilham quando eles estão orando. Então, o Randy Clark, ele veio ao Brasil para orar no monte para ver gravetos brilhar. Então, você vê que é um sobrenatural e as pessoas que não viveram isso quer falar mal, quer falar contra. O que são sinais? Sinais são indicações, né? São indicações, né? Você vê sinais na Bíblia de várias formas, de várias maneiras, né? Deus dando sinais. Agora, o que esses sinais fazem? O que eles promovem?
O que que as pessoas falam contra os sinais? Que eu já ouvi muitas pessoas falar, inclusive eu falei isso na live. Eles falam, o que que isso edifica? O que que isso ajuda? O que que isso promove? Está promovendo o evangelho? Está ajudando em quê? Está salvando quem? Para que isso? Eu pergunto para essas pessoas, quem não é edificado em ver um sinal de Deus? Quem não cria um temor de Deus? Qual é a pessoa que a fé dela não é aumentada quando ela se depara com o sinal de Deus? Qual é? Então, por exemplo, Eu tenho até uma história sobre isso. uma vez o Edir Macedo, conhece Edir Macedo, né? Traz ele um dia aqui, né? Se eu conseguir, eu vou trazer. Uma vez o Edir Macedo, ele falou contra aquela passagem de Jesus quando o primeiro milagre em Caná da Galileia, quando transformou água em vinho. Ele falou assim: o que que esse sinal, que aquilo ali foi um sinal. Ele falou: o que que esse sinal promoveu? O que que ele contribuiu para o evangelho? Quem foi curado ali? Quem foi salvo ali? Foi um desperdício de sinal. Só que ele se esqueceu que a Bíblia diz assim, que depois daquele sinal, a Bíblia diz assim, e depois daquele dia, os seus discípulos creram nele. Então, os sinais, eles aumentam a nossa fé. Eles nos traz para mais perto do sobrenatural. Eles colocam mais desejo na gente de querer conhecer mais a Deus. Eu não sei quem é que não sente esse desejo quando tem um sinal, vê um sinal. O que que aconteceu com o rei Dário quando ele viu aquela mão escrevendo na parede? O que que colocou nele? A Bíblia diz que os seus ombros se afrouxaram e seus joelhos bateram no outro e ele ficou pálido de medo por causa de um sinal. Esse é o que os sinais traz. Os sinais, eles colocam na gente temor de Deus, eles edificam a nossa fé, eles colocam a sede, colocam a fome. Então, como é que não contribuiu para nada? Lógico que contribuiu, fez eu orar mais, fez eu querer mais a Deus, fez eu querer conhecer mais Ele, fez eu temer mais Ele, fez eu saber que os anjos estão ao nosso redor, que coisas sobrenaturais estão acontecendo. Verdade. E eu gosto de falar também sobre os sinais que a Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, fazendo sinais. E não era curando nem libertando, aparecendo só para os apóstolos, para os discípulos, 40 dias fazendo sinais. E também no livro de Atos fala que os apóstolos faziam sinais, não tinha a ver cura. Cura era uma coisa, sinais era outra. Então, Jesus ficou 40 dias fazendo sinais para os seus discípulos, que não é registrado. O apóstolo João fala que não caberia o mundo todo, os livros que Jesus fez, os sinais e as curas, e também nos apóstolos. Mas eu vou contar um testemunho que aconteceu. Eu estava numa casa de recuperação, isso muitos anos atrás, e eu ia pregar nessa casa de recuperação toda segunda-feira. Segunda-feira era o meu dia pregar lá. Cada dia da semana ia um pregador do bairro, era uma casa de recuperação que tinha no bairro onde eu morava, e orei por sinais. E o que acontece? Casa de recuperação, a maioria viciada em droga, em álcool, dependente de químicos. E aí apareceu na mão deles, e eles ficaram impactados, ficaram tocado de uma forma tremenda, um mostrando para o outro, aquela alegria, né, de mostrar os sinais. E aí, quando eu estava saindo, ele falou: Ô, pastor, o pessoal falava, ele falou bem assim, o pessoal falava que Deus estava aqui, que Deus não sei o quê, e eu não acreditava. Mas agora eu estou vendo, agora eu acredito. Exato. Ele falou assim: agora eu estou vendo, eu acredito agora. Então isso despertou a fé nele. Então muita gente é despertada a fé. O problema de hoje, que é contra até as curas, os milagres, os sinais, é a religiosidade. Povo religioso. Mas Deus vai despertar essa nação. Mas é interessante, Pastor Ronaldo, que Deus usa você em cura, mas até essa cura da anestesia e a pessoa às vezes levanta o pé de uma forma sobrenatural, se move ali, move ombro, move pé. Você pode até contar o que aconteceu ali recentemente, algo sobrenatural na sua família. Isso também já é uma forma de sinal, essa cura. Claro, exatamente. Só consertando aqui é o rei Beltesazar, né, que tá do dedo que escrevia na parede lá, foi no reinado do rei Beltesazar. É, é um sinal, é um sinal. E aí tal, porque também alguns acabam rejeitando. Mas por que Deus não cura? Precisa fazer tudo isso para curar? Precisa É, jogar no chão, precisa mexer a pessoa todinha, tal. Ué, não é só curar, é só fazer lá e, ele sabe né? mais do que Deus, né? Sabe, não, quer ensinar Deus como fazer as coisas, né?
Então as pessoas põem limites, né? Então esses sinais, inclusive eu lembrei de outro testemunho aqui de uma pessoa que estava com câncer. É, uma pessoa que me procurou, ela estava com câncer e ela pediu uma oração. Eu não lembro, eu acho que era. Ela estava com um tumor cancerígeno na cabeça, né? Ela sentia muitas dores de cabeça e estava perdendo a visão já, porque o tumor estava crescendo, empurrando o globo ocular, né? Na hora que eu comecei a orar por ela, por essa moça, não ia pedir sinal, não ia pedir nada, só ia orar por ela. E na hora que eu comecei a orar, aqui nela, começou a ficar um pó, mais um pó. Parecia que ela tinha colocado pó mesmo, de purpurina, sabe? Começou a encher de pó aqui, os cabelos, e veio descendo pelo braço, e começou a clarear tudo. E ela começou a tremer todinha. E naquela hora desapareceu o tumor. Então, você vê que esses sinais, quando a Bíblia fala, eu queria ler até o texto, esse texto aqui, livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu só pegar o texto aqui, porque foi exatamente isso que os discípulos oraram para que acontecesse. Em Atos 4:29 fala: Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para quê? Para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Então, é, a cura era acompanhada de sinais, e os sinais eram acompanhados de curas quando eles oravam. Amém. É forte isso aí, ó. Pega aí a oração apostólica, né? Orando por cura e sinais. Então tem muita gente que estão presa na religiosidade. Eu creio que esse é o normal de Deus, é isso. O Bill Johnson disse que o normal é os milagres, o anormal é a falta de milagre. Então tem muita igreja que está vivendo o anormal, né? Eu perguntei uma vez no meu canal, quando foi a última cura? Tem gente que foi 5 anos atrás. Tem gente que diz que nunca aconteceu nenhuma cura na igreja dele. Tá, E olha que lá tem culto de milagres, campanha dos milagres, campanha de cura, tem tudo isso, né? e não acontece. Não Não acontece. acontece nada. Você lembra de alguma coisa que de desse fenômeno, algo diferente, que eu vi pastores falando de água. Tem um pastor que não é nem Ah, sim, sim, água sim, 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 transformando sim, em sim, sim, azeite. sim, sim. Tem um pastor que nós fizemos uma live um dia desse, foi ele orando por cura. Ele falou assim: ó, você vai sentir gosto de dipirona na água, um gosto diferente de Exato, azeite. exato. E as pessoas tomaram e testemunharam: ó, senti gosto de dipirona, senti gosto de azeite. Se acontece isso também. Tem uma live que eu fiz com a Carol, né? Inclusive é, a Carol ela vai estar comigo em uma concentração de cura. Eu acho que em Itaquaquecetuba, lá na igreja do Pastor João que eu te falei, né? Não sei se é maio, não lembro quanto que é. Essa Carol é usada em sinais de Ela é cura. usada em sinais Depois vai e passando os mais, contatos mais dos bênçãos. esse lado de sinais ah, e muito na área de libertação. Só que esses sinais ela é muito usada, acontece muito na área de libertação. E eu fiz uma live com ela, inclusive também os irmãos. Aproveita, irmãos, entra lá no nosso canal e vocês vão ver uma live que eu fiz com a Carol sobre a água, alguma coisa, eu não lembro o nome da live. Mas daqui a pouco eu puxo aqui o nome da live. Mistérios na água, alguma coisa assim. E ela orou por esses mistérios na água. Então tem gente que sentiu água com gosto de leite. A minha esposa sentiu água com gosto de pirona, né? E ela estava um pouco ruim, minha esposa sentiu água de pirona, que era Deus liberando ali algo nela. Tem pessoas que sentiu água com gosto de barro, obra de bruxaria. A gente começou a vomitar. São sinais, esses sinais, né? Nós trabalhamos também, pastor, com outros tipos de sinais. O senhor já ouviu falar em toque e revela? Não, é revelação da pessoa, não. Ministério Toque e Revela? Ministério Toque e Revela é um ministério que nasceu através do pastor Antônio. Ele é de Goiânia, eu participo do grupo dele. O grupo dele deve ter mais de 400, 500 pessoas num grupo do Toque e Revela, né? E esse é um ministério que trabalha com
Na verdade, o Toque Revela é o nome de um ministério, mas ele trabalha na área de dons. E aí vai dessa questão de água, revelação na água, é, anestesia espiritual, cura divina, arrebatamento em espírito, faz muito arrebatamento de espírito, a pessoa desce no inferno, volta e volta gritando desesperado, querendo Jesus. É coisa tremenda, né? Ah, e E esse ministério, a gente trabalha com sinais de identificações de obra de bruxaria. Sinais, por exemplo, colar a mão, colar o pé, colar a pessoa na parede, né? Eu já ministrei isso por várias vezes já, né? De você orar para uma pessoa, Senhor, toque e revela, revela agora se tem alguma maldição na vida dela, cola a mão dela, ela não abre a mão. Eu estava esses dias no carro, eu acho que eu pus um vídeo rápido, né? Não sei se foi no Instagram. Eu estava com uma mulher, quando a mulher entrou dentro do carro, ela começou a passar mal. Ela estava bem, mas entrou dentro do carro e começou a passar mal. E era cheia de doenças. E eu percebi que tinha alguma coisa estranha na vida dela, né? Eu falei assim: a senhora permite que eu, que eu ore a Deus? Que ela não sabia se ela tinha um problema físico ou um problema espiritual. Eu falei para ela: a senhora permite que eu ore a Deus para que identifique o que você tem é espiritual? Não, ela disse: permito. Aí eu disse para ela: fecha a mão. Ela fechou a mão. Eu disse: Espírito Santo, se o que está nela é uma maldição, cola a mão dela, que ela não conseguia nem abrir. Na hora a mão dela colou, mas colou, colou. Eu disse, abre a mão. E a mão começou a ficar roxa e dura, de tanto forte, tão forte que ficou. E tinha uma maldição. Uma maldição, uma maldição já de doenças na vida dela, que vinha de família. E eu tive que orar para quebrar aquela maldição. Dentro do carro, dirigindo, desviando de gente, passando em farol, né? E tive que orar. Então, esses são sinais. Já orei por pessoas que ficaram coladas, não consegue dar um passo, a perna travou, pessoas ficou colada no chão, não levanta, né? Pessoas ficou colada na parede, são sinais. E você identifica, você de certa forma você consegue identificar algumas coisas que está acontecendo na vida dessas pessoas, se é espiritual, se é maldição, se é hereditário, se é mágoa, entendeu? Às vezes você olha e fala, se tem alguém com mágoa aqui, não vai conseguir sair do chão, não vai conseguir dar um passo, você vai ficar colado, você vai conseguir nem levantar, você vai ficar colado no banco. Espírito Santo, cola as pessoas que têm mágoa aí e não quer perdoar, a pessoa não levanta. É forte, hein? Esse também, a gente ministra isso também, né? Bom, Pastor Ronaldo, para deixar bastante tempo para você orar à vontade, eu queria que você falasse seu Instagram e YouTube para o pessoal te seguir lá no Instagram, no YouTube. Então, lá tem muito vídeo novo. Ele falando do carro, porque ele leva os passageiros e ele já. O passageiro paga a passagem, mas tinha que pagar mais, né? Porque é curado, é liberto, é tocado dentro do carro. É, e tem muito vídeo tremendo lá no Apóstolo, no YouTube. Fala sua rede e depois ministra aí à vontade aí o que sentir no coração. Eu vou aproveitar e contar o testemunho lá da minha esposa, que você falou, né? Isso. Acabei esquecendo de contar o testemunho da minha esposa, mas as minhas redes sociais é PR Ronaldo Dias, underline PR de Pastor Ronaldo Dias, underline Instagram, YouTube também PR Ronaldo Dias. Lá na bio do Instagram tem o meu site dos livros, e tem também das redes sociais, canal no YouTube. Temos um grupo da Escola do Sobrenatural. Quem quiser participar depois entre em contato comigo, é totalmente gratuito. Ali você fica por dentro de algumas novidades, das lives, e pode acompanhar algumas coisas. E temos um seminário agora do Sobrenatural, que vai ser em Itaim Paulista, né? Dia 15 agora do mês que vem, ali na igreja que o pastor esteve lá. Deixou algum enfermo lá para me orar, pastor? Eu acho que ficou algum. É, esteve lá ministrando cura, né? E nós vamos estar lá, então, na igreja do pastor Francisco, né? Convivendo em Cristo, né? Ah, e nós tivemos uma experiência poderosa agora também, que foi através de sinais, que aconteceu com a minha esposa. Ela teve uma fratura no pé, ela estava na escola onde ela trabalha, ela caiu e dobrou o pé e deu até um estralo, né? E aí me ligaram desesperado para me socorrer ela, eu corri lá, socorri ela, peguei ela, o pé desse tamanho, inchado, não mexia nem sequer um dedo, não mexia nada, não tinha um movimento no pé. E levei ela para o hospital correndo, ela pôs o gesso,
engessou a perna, arrumaram até muleta para ela, que ela não conseguia nem andar. E eu tinha que estar numa conferência no sábado. Se eu não sei se minha esposa foi na quinta ou na sexta que ela caiu, mas a gente tinha que estar numa conferência no sábado e ela precisava estar nessa conferência. E ela queria muito estar nessa conferência. E aí eu orei ao Senhor quando a gente começou a orar. Eu falei, não, vamos orar para que você esteja na conferência. E ali o Senhor deu um sinal. Quando eu comecei a orar, os dedos que não mexiam começou a mexer. O Senhor começou a mexer nos dedos dela. E eu pedi para que o Senhor simulasse ela pisando no chão, para que ela pudesse andar. E nessa hora que eu pedi, a perna dela começou a levantar e começou a como tivesse caminhando no chão. Mas aí tirou o gesso. Aí ela tirou o gesso. Ela tirou o gesso, né? Quando ela começou a ser ministrada, ela tirou o gesso. Pedi para ela tirar o gesso. Aí ela tirou o gesso, tinha arrumado uma bota ortopédica, né? Uma bota para ela. E ela ia pôr a bota, né? E aí ela tirou o gesso. E eu falei, antes de você colocar a bota, nós vamos orar. E aí, quando eu comecei a orar, eu disse, Senhor, faz ela, faz uma simulação, ela pisando no chão, normalmente sem sentir dor. E aí o pé dela começou a fazer assim, né? Dobrar e fazer assim. E eu falei, Senhor, qual é o pior movimento que ela não pode fazer? Aí o pé fez assim, pro lado. E começou a ter esses sinais. Eu mesmo fiquei impactado com o que estava acontecendo. E tudo que eu pedia creio que anjos estavam ali operando ela para fazer, ele ia fazendo, né? Inclusive nessa hora, pastor, teve algo sobrenatural que aconteceu. Quando eu olhei para o lado, na hora que eu estava ministrando nela, ela estava apagada e estava com a boca aberta. E eu achei estranho o jeito que ela estava. E ela estava tendo uma visão. Ela tinha uma visão de uma mão colocando dentro de um melado, sabe? Melado. E essa pessoa colocava, ela via uma mão colocando dentro de um melado e ela abriu a boca, porque achou que ia colocar na boca dela esse melado. E eu olhei para ela, eu vi ela de boca aberta. E a mão vem assim e ela falou assim: pode pôr, eu quero esse melado. Só que ela viu que a mão não ia para ela, ia na minha direção. Aí ela disse: vai colocar na boca dele, né? Só que ela disse que quando chegou próximo de mim, aquele melado colocou em todo o meu corpo e começou a se espalhar no meu corpo. E ela disse que o Senhor falava para ela: é uma nova unção que eu estou derramando sobre ele. Né? Forte, hein? Muito forte. E aconteceu mais coisas nessa hora que eu estava ministrando nela. Ela teve uma hora que ela começou a falar assim para mim: Ronaldo, Ronaldo, a minha mão tá molhada, a minha mão tá molhada. Só que ela não olhava, ela ficava com o olho fechado porque ela não queria abrir o olho para não perder nada do que estava acontecendo. Ela olha aí na minha mão que minha mão estava molhada. Aí eu olhei para a mão dela e eu olhei e vi a mão dela seca, não via nada molhado. Eu disse, mas a sua mão tá seca, eu não tô vendo nada molhado, mas ela tá assim, tá molhado, tá molhado. E tem alguém, ela disse, tem alguém pegando a minha veia. E ela disse que na hora ela sentiu pegando a veia e furando a veia, injetando um líquido. E ela sentiu o líquido correndo dentro da veia. E naquela hora ela foi curada, ela levantou, começou a andar, jogou muleta para um lado, jogou bota para um outro lado. E no outro dia nós estávamos na conferência de cura, Da glória, é para a forte glória de aí. Deus. É forte. Então, ministra essa unção aí poderosa aí. Você vai receber online, ou cura ou sinais. Ô, glória. Amém. O senhor quer que eu ministre? Transfere aí. Transfere tudo. Amém, irmãos. Que Deus possa visitar a sua casa nesse momento e creia que esta promessa diz respeito a tanto aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É para todos, é para filhos. E o Senhor também prova para aqueles que não crê que isto é verdade. Ele prova, porque é uma forma de Deus mostrar o amor dele e que a sua palavra é a verdade. Então eu quero orar por vocês agora para que vocês possam receber aí onde você está
que a sua vida possa ser impactada. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu entro na sua presença agora. Naralabashi andaraba korolobo sebi andaraba kandalabagadas. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor comece a derramar agora na vida dessas pessoas, de cada uma dessas que estão assistindo essa transmissão. Que o Senhor comece a liberar agora anjos. Anjos que vão começar a liberar sinais. Anjos que vão levar agora pó de ouro. Vão liberar pó de diamante. Vão liberar azeite. Começa a liberar agora, Espírito Santo. Visita essa pessoa agora. Começa a liberar numa proporção, numa unção maior. Na roupa, no cabelo, no rosto, no sapato, nas mãos. Essa pessoa vai sentir um formigamento, ela vai sentir uma vibração, ela vai sentir um choque começando a passar pelo seu corpo. Ela vai sentir uma anestesia. Ela vai sentir agora, aleluia, a presença de seres ao redor dela, alguma coisa ao redor dela. E comece agora a vir uma unção de poder e milagres agora, no nome de Jesus. Pó de ouro, pó de diamante, azeite começa a ser vertidos agora. Coloca, Senhor, gosto de azeite na boca dessa pessoa. Nessa pessoa que duvida, ainda tem dúvidas no coração, libera agora, que essa pessoa sinta o gosto agora, no nome de Jesus. Arabaxebe, eu vejo agora o anjo do Senhor, ele está entrando na casa de uma pessoa. Narabaxebe andarabas. E essa pessoa está doente, ela está enferma. Narablafacebe andarabacá. Ela vai sentir um calor no seu corpo. Ela vai sentir começando a queimar o seu corpo. E o Senhor está liberando sinais agora e cura. Você vai testemunhar uma cura divina agora dentro da sua casa, dentro da sua vida. E o Senhor começa a liberar uma unção poderosa agora, uma unção, aleluia, uma porção dobrada agora, no nome de Jesus, e receba agora, e você vai receber, você e sua casa, sua família, e o Senhor não vai liberar somente para uma pessoa, mas para uma casa, para uma família, que vai começar a dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo neste momento. Receba agora estes sinais, receba essa porção. Senhor, eu te peço agora, também transforma agora peças, começa a ser prateadas, começa a pratear. Essa pessoa que está com uma obturação no dente, começa a pratear agora, em nome de Jesus. Você vai sentir um gostinho na boca. Você vai sentir um gostinho na boca. Um gostinho meio amargo. Corre no banheiro. Aleluia, olha no espelho e olha e vê que o Senhor vai liberar agora uma unção de dente de ouro, a obturação vai ficar dourada agora, a sua fivela do cinto vai ficar dourada, as suas bijuterias vai ficar dourada agora. O Senhor libera agora essa unção sobre essa pessoa, receba esse sinal de Deus agora, como prosperidade, como unção, como virada, uma virada na sua vida de ministério, de finanças, aleluia, de conquistas, que o Senhor está liberando sobre ti agora, no nome de Jesus. Rabra passou, enébia coma nábia, sébia aralabachébia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, receba agora essa unção, essa cura, pelo poder do Espírito Santo, nome de Jesus. Oh, aleluia. Arablafassonorou. Você que recebe, escreve aí, eu recebo. Em nome de Jesus, escreve aí, eu recebo. Olhe para suas mãos, ilumine aí com o celular, que dá para ver melhor. Ilumine com o celular, vê se apareceu azeite nas mãos, pó de ouro. E escreve aí, apareceu na minha mão. Olhe também, até de um familiar que está aí na casa, talvez não participou da live, não assistiu, mas Deus vai tocar também o familiar. E também, se você quiser, beba um copo de água aí, que talvez Deus vai... Se você sentir algo diferente, é algo que Deus está fazendo em você. Se tiver gosto de dipirona, é porque Deus está curando você. Gosto de azeite, talvez algo que Deus está fazendo. Algo sobrenatural foi liberado. Não foi liberado, pastor? Foi liberado. No mundo espiritual foi liberado. Foi liberado. Sentiu algo? Teve alguma visão, alguma revelação? Eu percebi no meu espírito uma pessoa muito doente, mas muito doente. E um anjo foi liberado para entrar dentro da casa dessa pessoa e curar ela. Ela vai receber uma cura. Ela vai receber alguma reação no corpo, um calor muito forte no corpo. E ela vai ser curada. Só que essa doença é da ponta do pé da cabeça. Eu não sei o que é, mas é uma doença que afeta o corpo inteiro.
e ela estava magra e fraca. E eu também senti algo que uma pessoa, um dos sinais que Deus vai fazer de azeite vai ser aqui no topo da cabeça. Uau, Vai ficar azeite nesse topo da cabeça inteira, para você não ter dúvida. uau, Porque os Rabachanarabacaralabas. sinais é isso, é para quem crê e até para quem não crê, para crer no algo sobrenatural. Em nome de Jesus está um tempo que Deus vai fazer sinais e prodígios na terra e eu creio que Deus vai usar os seus filhos, seu servo, como o pastor Ronaldo Dias. Quero falar assim para você, você que quer ter sinais na sua igreja, quer ter milagres, convida o pastor Ronaldo Dias, mas eu quero só dar uma dica para você. A Bíblia diz que quando nós honramos o profeta na qualidade de profeta, nós recebemos um galadão de profeta. Então, às vezes, as pessoas querem convidar, isso eu falo por mim, né? Quer convidar e o pessoal fala assim, não quer nem pagar nenhum custo da viagem. Eu falo assim, não vou. No mínimo é o custo da viagem, mas com certeza, quanto mais você fizer para o profeta, Deus te abençoa. A unção que você honra é a unção que você recebe. Então, chame o profeta. O custo da viagem, se for longe, muito longe lá para o Nordeste, tem que ter o avião, né? Que de ônibus não dá, 3 dias três Aí não dias dá. voltar, Comendo farofa, comendo farofa, frango. não dá. Tem que ser de avião para ir lá e também depois abençoar o profeta por tudo que Deus fez. Esse é um princípio básico, né? É A verdade. unção que você honra é a unção que você recebe. E Deus não pode abençoar um mão de vaca. Pessoas que não querem abençoar um homem de Deus, um servo de Deus, fica difícil, né? E graças a Deus, pastor Ronaldo, Deus está levantando pessoas aqui no programa Podercast com essa consciência e Deus tem, eles têm provado, né? Eles têm recebido e têm provado em nome de Jesus. Quer dar uma palavra final para encerrar? Irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado aí por estarem participando desse momento precioso. E nos ajude, entre lá no nosso canal, dá um joinha, nos chame até no particular, se quiser entrar na nossa escola do sobrenatural e participar do seminário que vai ser presencial e online. Pessoas foram ativadas nesse último seminário, pessoas me ligaram, disseram que estão operando em áreas que não operavam. Eu fiquei muito feliz. Aquele pastor do Rio de Janeiro, reverendo Paulo Loureiro, né? Depois que ele participou também, eu estive lá na igreja dele, ministramos impartição, transferência, e eu vi ele no Nordeste orando por crescimento de ossos, orando por pessoas surdas, pessoas ouvindo, e eu disse, pastor, muito feliz por você. Ele disse, você faz parte disso. É claro que não fui o único que inspirei ele, foram muitos outros, mas a gente fica feliz de cooperar, de saber que pessoas estão sendo ativadas. Esse programa também, né? Ele também participou, foi muito ativado através desse programa. Então é isso, você que quer crescer, quer ser usado, aproveite. Grude nos homens de Deus, ande com eles, porque a unção pega. É verdade, pega. Quero te pedir, compartilhe esse programa, pelo menos no mínimo 7 pessoas, no grupo do Facebook, no grupo de WhatsApp, no direct do Instagram, porque os sinais de Deus vão se espalhar pelo Brasil. Então, que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus.